Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Aplauda Jesus. Pode sentar. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que essa manhã possa ser uma manhã maravilhosa para todos vocês. Que vocês possam sair daqui hoje diferentes como vocês entraram. Que a palavra hoje ela possa encontrar um lugarzinho no coração de vocês. E que ela possa fazer morada e você possa ser abençoado em nome de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 1. Em nome de Jesus. Eu costumo dizer que você vai ser uma pessoa antes dessa mensagem e outra pessoa depois dessa mensagem. A Bíblia diz, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 1, no versículo 1, você começa a ler e diz assim, ó: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, e aí vai. Se você continuar lendo aí, aquela pessoa que mais gosta de ler a Escritura Sagrada, chega uma hora que dá uma enfadada, porque isso aqui é um livro de genealogia, é um livro de nome que não tem fim aqui. Então é como se fosse um dos livros da árvore genealógica da Bíblia Sagrada, que começa com Adão, e depois de Adão vem vindo toda a descendência de Adão vem vindo. Só que nós estamos meditando aqui, e como eu disse, muitos nomes, só que daqui a pouco lá em 1 Crônicas capítulo 4, dá uma parada, pessoal, quando começa 1 Crônicas capítulo 4, versículo 1, acaba dando uma parada nessa passagem aqui, e eu queria começar a pregar para você sobre esse cidadão, porque diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 1, e os filhos de Judá, das tribos de Judá, da tribo de Judá, né, foram Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, e aí continua nome. Só que lá no versículo 9 começa a minha pregação, que diz: e foi Jabes, no versículo 9, o mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele faz 4 pedidos que nós vamos estudar hoje: se me abençoares muitíssimo, número 1, os meus termos amplificares, número 2, a tua mão for comigo, número 3, e fizeres que do mal não seja aflito, número 4. E diz assim, ponto de exclamação, porque ele estava invocando, reticências, que são 3 pontinhos, e diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então você nota que hoje eu não quero que você vai aprender com Jabes, eu não quero que você seja mais um nome aqui em Campo Grande. Você não vai ser mais um nome na tua família. Você não vai ser mais um nome na Igreja da Graça. Você vai ser o mais ilustre. Você vai ser a pessoa mais abençoada. A palavra ilustre, eu fui buscar no dicionário, ela significa o seguinte, você gosta de anotar a mensagem, porque diz que o Jabes se tornou mais ilustre que seus irmãos. Ilustre significa que se distingue por qualidades dignas de louvor. Célebre, que o louvam ou que vai ser louvado. É aquela pessoa que podemos dizer que vão passar por ela e vão bater palma e vão dizer: caramba, que vida abençoada. Isso é uma pessoa ilustre. Só que o nome do Jabes não foi chamado ilustre, o nome dele foi chamado Jabes. E Jabes está bem claro aqui na Bíblia Sagrada o porquê que ele foi chamado Jabes. Porque geralmente o nome, ela tinha uma ligação
alguma coisa que tinha acontecido no momento do nascimento de alguém, né? Então os nomes eles são ligados. Por exemplo, Abraão é pai de muitas nações. A Rebeca, se eu não me engano, aliás, Raquel, Rebeca é ovelha. Acho que é Raquel, se eu não me engano. Raquel é ovelha. Então, na verdade, tem vários nomes que têm essa ligação. E Jabes também. E a Bíblia diz aqui no versículo 9 por que o nome dele foi Jabes, ó. E Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, mas o nome dele não era ilustre, era Jabes. Por quê? Porque a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então eu coloquei no meu estudo, eu não sei se a mãe do Jabes ela foi estuprada, eu não sei se ela foi espancada, se ela foi deixada pelo marido, se ela teve muita dor de parto, se ela teve depressão pós-parto, mas ela deu o nome do filho dela Jabes, significando nascido para sofrer, que traz dores, que fará com que alguém sofra. É como se alguém colocasse hoje o nome de alguém que nasce desgraçado da Silva. Não estou brincando, estamos sérios. O nome Jabes significa exatamente isso: nasceu para sofrer e para fazer os outros sofrerem. Então eu não sei o que aconteceu na hora do nascimento do Jabes, mas o nome já foi lançado uma maldição. A mãe dele amaldiçoou ele antes, vamos dizer assim, antes dele ter noção de que ele era um ser humano. Ele já nasceu com isso. Então o Jabes, ele poderia ser uma pessoa, ou até botei, né, fracassado da Silva, desgraçado da Silva, derrotado da Silva. Era mais ou menos isso. Ou você vai fazer todo mundo sofrer sua praga da Silva. Então ele já nasceu com essa sina, vamos dizer, e não é de uma pessoa distante não. Ele foi rotulado de Jabes pela própria mãe, pela própria família. Você vê que coisa terrível, dentro da própria família dele, a mãe dele fez isso com ele. E aí ele podia ser uma pessoa, como eu coloquei no meu estudo, ele podia ser uma pessoa totalmente traumatizada, se sentir rejeitado. Pô, minha mãe não me desejava, minha mãe não me quis, me colocou esse nome em homenagem a alguma coisa ruim que aconteceu, uma dor de parto, como eu disse, um estupro, não sei, espancada, o marido dela deixou ela, porque não está relatado aqui, no caso, a família de Jabes, uma completa. Então, alguma coisa deve ter acontecido, mas a Bíblia diz em Isaías, deixa marcado aqui, Isaías 49, 15. Isaías 49, versículo 15. Quem sabe hoje tem gente aqui nessa igreja, ou de repente alguém está me assistindo em qualquer parte do Brasil, porque essa programação ela vai para a nossa TV, e para a nossa TV ela vai para todo o Brasil e o mundo. Tem gente que me assiste na Holanda, tem gente que me assiste nos Estados Unidos. Esses dias tinha gente me assistindo na Tailândia. E eu queria dizer para você que de repente você é uma pessoa parecida com Jabes. Você é uma pessoa que está sofrendo e ainda você faz outros sofrer. Você é uma pessoa que já faz muitos anos na sua vida que você vem vivendo isso. Você faz as pessoas sofrerem. Você de repente está com um problema na sua casa, ou você é uma pessoa que faz as pessoas sofrerem e você sofre com isso. Mas hoje chegou o dia de você mudar. Porque ainda que alguém da sua própria casa lhe rotule como o derrotado, o fracassado, o desgraçado, o amaldiçoado, a ovelha negra da família, aquela pessoa que não tem jeito. A Bíblia diz aqui em Isaías 49, versículo 15, exatamente o seguinte, olha o que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Vamos dizer que sim, como aconteceu com a mãe do Jabes. Mas ainda que esta se esquecesse, Deus diz agora: eu todavia não me esquecerei de ti. Então, por pior, que ainda uma pessoa da tua família, que você tem muita estima, uma pessoa que se ama muito, uma pessoa que você gosta demais, uma pessoa que, sabe, que não poderia dar para trás com você, por exemplo, a própria mãe, ainda que ela dê para trás, Deus não vai dar para trás com você. Porque a Bíblia diz no versículo 16, que eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros, a tua proteção, estão continuamente perante mim. E aí o Jabes, então, voltando a falar do Jabes, ainda que a mãe dele não se compadecesse dele, ainda que a mãe dele se esquecesse dele, tratasse ele desse jeito, esse vai ser uma pessoa que vai fazer os outros sofrerem. Isso aí vai sofrer e vai fazer os outros sofrer. Deus não esqueceu dele. O Jabes, ele foi crescendo,
E aí um dia, pessoal, aconteceu uma coisa que aconteceu comigo e com você. Um dia nós nos encontramos com a Bíblia Sagrada. Um dia nós nos encontramos com um pastor que tem revelação de Bíblia, que tem interpretação de palavra de Deus. E você se encontra com aquele homem de Deus, com aquela mulher de Deus, enfim, que está pregando. Você se encontra com a Bíblia e acontece o que aconteceu com o Jabes. O Jabes foi estudar de que descendência que ele era. Volta lá em Crônicas para você ver. Crônicas. Você lembra que o pastor Mike falou de qual descendência que ele era? Alguém falou aí, descendência de quem? Judá, ó. Volta lá, ó. Quer ver, ó? 1 Crônicas, capítulo 1, nome. Aí para no Jabes, 1 Crônicas 4, versículo 9 e o 10, né? Mas lá no versículo 1 Crônicas 4, versículo 1, e os filhos de quem, pessoal? De Judá. Não, peraí. O Jabes, ele pensou: a minha mãe disse que eu nasci para fazer e fazer os outros sofrer. Nasci para essas duas coisas. Esse é o meu propósito pela minha mãe. Então o homem declarou que eu vou viver isso. Mas o que Deus fala de mim? Porque ainda que a mãe se compadeça, ainda que o homem na verdade se esqueça, ainda que o homem não trate você como você deve ser tratado, Deus não vai fazer isso. E ele foi estudar, e ele encontrou em Gênesis capítulo 49 também, Gênesis 49 versículo 8, ele encontra então a descendência dele, pessoal, na Bíblia. E olha para o teu irmão que está perto de você e diga assim: você é da descendência de Jesus. Jabes era da descendência de quem, pessoal? De Judá. E você é da descendência de quem? Beleza. Gênesis 49. O versículo 8 é o que me chama bastante atenção. Porque aqui lá muitos anos atrás, o Jacó estava praticamente partindo dessa para melhor. Ele estava deixando esse mundo. E o Jacó então começa a abençoar os filhos. Ele vai abençoando ali o Rúben, ele vai abençoando o Simeão, ele vai abençoando Levi, ele vai abençoando todos os filhos. E quando chega em Judá, e o Jabes é da descendência de quem? Olha só qual foi a profecia que Jacó lança sobre Judá, e é muito forte, diz assim: Judá, vamos comigo, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Continua: Judá é um leãozinho da presa que subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como um leão velho, quem o despertará? Dá uma glória a Deus. Então você nota que o que está declarado na Bíblia Sagrada acerca dele é totalmente diferente do que aquilo que a mãe dele disse. E de vez em quando é isso que vai acontecer. Você vai se encontrar com a Bíblia, e o que as pessoas falam de ti, ou daquela enfermidade que você tem, ou daquele problema que você tem financeiro, ou daquela situação dentro de casa, quando você se encontra com a Bíblia, ela é totalmente ao contrário daquilo que o homem está falando. Como eu disse, diante daquele problema que você está vivendo hoje, então a Bíblia fala diferente. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó, que eu fui estudar numa outra linguagem. Uma linguagem que eu fui estudar na Bíblia Sagrada, que foi registrada na Bíblia, que diz assim, ó: Judá, você será mais ilustre que os seus irmãos. Ao invés de dizer, volta ao versículo 8 de novo, a ti te louvarão os teus irmãos, tem uma tradução que diz: e Judá, você será mais ilustre que os teus. E você lembra o que está escrito lá na Bíblia Sagrada? Que o Jabes, ele não era, mas ele acabou se tornando mais o que? Ilustre. Por que ele se tornou mais ilustre? Porque ele foi meditar na Bíblia Sagrada e ele teve essa revelação pessoal, ele teve esse entendimento pessoal acerca dele, e ele assumiu isso. E como é que você faz para assumir isso? Volta lá que agora você vai entender bem. Então a Bíblia diz que ele seria ilustre, a mãe dele disse que eles seriam nascidos para sofrer. Então a Bíblia mais ilustre, a mãe se nasceu para sofrer e fazer os outros sofrerem. Olha com quem que ele vai ficar. Volta lá, pessoal, primeiro livro das Crônicas, onde nós estamos hoje, capítulo 4, versículo 9. Então, como eu disse, né, até nos encontrarmos com a Bíblia Sagrada, porque depois que nós nos encontramos,
nós vamos deixar de ser Jabes. Deixamos de ser apenas uma genealogia na nossa família. Nós vamos deixar de ser mais um nome aqui nessa terra. Nós vamos deixar de ser rotulados como os outros falam de nós. Nós vamos deixar, porque a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder. A Bíblia Sagrada tem essa virtude de fazer com que você que era um derrotado, um fracassado, se torne o mais que vencedor. Você que é uma pessoa que era uma pessoa doente, se torne uma pessoa sadia para a glória de Deus. Mas as pessoas vão falar de você e você não pode aceitar. Você tem que aceitar o que a palavra de Deus diz. E aí a Bíblia diz então que o Jabes, ele se descobriu então na Bíblia Sagrada, que ele foi criado não para sofrer. Diga, foi criado para ser ilustre. Ele foi criado para ser o quê? Até eu lembrei de um versículo agora que me veio na cabeça. Põe para nós Salmo 40, versículo 7. Não precisa você ir lá não, deixa marcadinho aí. Salmo 40, versículo 7. Olha só que lindo esse versículo, ó. Então disse, eis aqui venho. Olha que bonito. No rolo do livro está escrito. Está escrito de você também. Estava escrito de Jabes, estava escrito de mim e está escrito de você. Pelos outros, irmão. Por muitas vezes, você sabe que teve uma época na minha jornada aqui nessa terra, que eu comecei a tomar muita bebida alcoólica. Comecei a tomar. E teve uma época, pessoal, que eu saía na quinta-feira, eu saía na sexta, eu saía no sábado, no domingo. Eu ia vir em boate para cima e para baixo e tomando cachaça. E eu comecei a escutar pessoas perto de mim dizendo assim, ó, nesse caminho que ele está indo, ele vai morrer numa valeta. Não parece que a mãe do Jabes falou do Jabes? Mas como eu disse, o dia que eu me encontrei na Bíblia Sagrada, Deus falou claramente comigo na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 9. Eu rogo, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a minha seara. Porque a minha seara realmente é grande, são poucos os ceifeiros. Então meus amigos de boate, de festa, de cachaçada diziam, vai morrer numa valeta de tanto estar tomando cachaça. A Bíblia disse sobre mim que eu seria um ceifeiro. E até hoje eu estou sendo um ceifeiro. Eu estou ceifando pessoas aqui nessa terra para a glória de Deus. Estou ceifando a mão do diabo. Então fique com a Bíblia. Então você não nasceu para sofrer com essa doença, porque a Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5 você é curado. Você não nasceu para morrer na miséria, porque a Bíblia diz em João 10, 10 que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Você não nasceu para ficar sozinho, porque a Bíblia diz em Gênesis que não é bom que o homem esteja só. Então não escute o que os outros estão falando, escute o que a Bíblia diz, você é sarado. Escute o que a Bíblia diz que você é mais que vencedor. E o Jabes, então, depois que ele se descobriu na Bíblia Sagrada, ele fez algo interessante. Volte para Jabes. 1 Crônicas 4, versículo 9. Então foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porque ilustre está na Bíblia Sagrada. Esse era o propósito para a descendência de Judá. E aí diz mais, né? E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. E agora vem o que eu queria falar. Porque Jabes, ele fez o que, pessoal? Fala para mim o que ele fez. Ele invocou. E aqui eu queria começar. A palavra invocar, pessoal, ela é um pouco mais, ela é diferente do que nós imaginamos. Invocar, eu coloquei aqui no estudo na Bíblia Sagrada. Invocar, eu vou te dar um exemplo errado, mas certo. Porque a Bíblia diz, pois não precisa você ir lá, não, ele vai colocar para nós na tela. Lucas, no capítulo 16, versículo 8. Não precisa você ir lá, ele vai colocar na tela para nós, ó. Lucas 16, 8. E louvou aquele senhor injusto, o mordomo, por haver procedido prudentemente. Agora atenção, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos do quê? Então eu queria comentar com você hoje, o exemplo que eu vou te dar de invocação, não é um exemplo que você deve praticar, mas sim o jeito, você vai entender. O pessoal, por exemplo, da feitiçaria, da bruxaria, da macumbaria, eles fazem o que? Eles ficam lá 7 semanas no chão, comendo carne podre e bebendo sangue. Eles tomam cachaça sem parar e começam a chamar. E eles chamam a entidade, e fica lá horas, tomando cachaça e chamando a entidade, e roda, e vai, e grita, e roda, e vai. E daqui a pouco pega lá o estilete e se corta. E pega lá uma gilete e se bate nas costas. Daqui a pouco quem é que aparece? Fala para mim quem é que aparece. Aparece, porque eles estão invocando. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas,
De vez em quando eles são mais prudentes que os filhos da luz. Pastor, o senhor está pedindo para me retalhar? Não, não. Eu estou pedindo você ter a intensidade que esse pessoal tem. A gente não ora, a gente não invoca como deveria invocar. A gente tinha que, na hora da oração, tinha que berrar, irmão. A gente tinha que berrar, a gente tinha que gritar. O Jabes, quando ele se descobriu na Bíblia Sagrada, ele invocou a Deus. Invocar, você está entendendo o que eu estou falando? O que é invocar? Invocar é fazer, não do jeito que eles fazem na feitiçaria ou do satanismo, mas eles chamam, eles vão pedindo o demônio até que ele se manifesta. Não, a gente tinha que invocar, buscar Deus, até o Espírito Santo se manifestar, até o poder de Deus se manifestar. Mas você vai ver na hora da oração, olha a pessoa na oração, obreiro. Olha o pessoal da macumba, gilete nas costas, vem Satanás, vem, e toma cachaça, vem Satanás. Olha o obreiro na igreja. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? A gente não invoca Deus. O dia que a gente aprender a invocar, você vai ver o que vai acontecer. Vem para a igreja, estuda a Bíblia como Jabes, até Deus falar contigo. Você descobriu que você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser vencedor, você descobriu isso, então pega aquele versículo e invoca, mas grita, pula, berra, até soltar o bofe para fora, grita. Pastor, Deus não é surdo, mas Ele quer gente que invoque Ele, porque os filhos das trevas fazem isso. E os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes, são mais dedicados que os filhos da luz. De madrugada está a gente lá dormindo, o macumbeiro está pulando a cerca desse cemitério para violar um túmulo, para pegar uma caveira para lá chamar o demônio. Diga, meu Deus. Mas é verdade, estou certo ou estou errado? A gente não está invocando como deveria invocar. Então eu coloquei no meu estudo: invocar é ser extravagante, invocar é gritar. Quem lembra da Ana na Bíblia Sagrada? Você lembra da Ana na Bíblia Sagrada? A Ana era estéril, ela entrava no templo, saía do templo, entrava no templo, saía do templo, sempre do mesmo jeito. Só que um dia, irmão, ela foi até o templo e ela começou a invocar. E ela invocava tanto, ela buscava tanto a Deus, que o sacerdote da época disse que ela estava o quê? Bêbada. O sacerdote daquela época disse: essa mulher tomou a cachaça, ela é filha do demônio, ela é filha de Belial, ela está grogue. Não, ela estava invocando. E foi naquele dia que ela invocou, foi naquele dia que ela se entregou, foi naquele dia que Deus atendeu ela, se tornou mãe. Agora, se ela continuasse com aquela oração que a gente faz na igreja, ou como eu disse, de vez em quando obreiro, de vez em quando pessoa de igreja, irmão, pessoa assim de anos. Quantos anos você está? Pastor, eu tenho uma carteirinha aqui, ó, 500 anos de Igreja da Graça. A pessoa não invoca, irmão, não invoca, não chama. Ai, pastor, o que vão dizer se eu gritar? Não interessa o que vão dizer, que interessa que Deus vai falar. Você concorda comigo, irmão? Não interessa, não vai falar. E você vê que então o Jabes, primeiro, ele se descobriu na descendência dele. Ele era para ser o nascido para sofrer ou o mais ilustre? Ele disse: então eu vou atrás disso. E ele pegou, ele levantou a voz e invocou. E ele invocou e ele pediu 4 coisas. Pode sublinhar agora a primeira coisa. Ele falou o seguinte, dizendo: se me abençoares o que, pessoal? Muitíssimo. Agora eu queria falar a você. Parece até uma oração egoísta, que eu vou te ensinar agora. Mas não é errado você orar pelos outros. Mas eu vou te pedir de todo o meu coração que a partir de hoje você comece a orar mais por você. Você comece a pedir: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, não é pouco não. Que o Senhor me abençoe o que? Muitíssimo. Eu não quero pouco, eu não quero médio, eu não quero muito, eu quero muitíssimo. Diga assim comigo, assim, ó: até as pessoas dizerem: esse está com Deus. Irmão, quando você for muitíssimo abençoado, não é pouco, não é médio, não é muito, mas quando for muitíssimo, que as pessoas olharem assim: caramba, esse cara está com Deus. Teve uma moça um dia que estava pregando essa mensagem, uma mensagem semelhante a essa, e ela falou assim: ai pastor, eu não faço. Ai pastor, Deus me abençoou muitíssimo, eu sou uma pessoa de agradecer. Eu falei assim: eu sou de pedir. Aí eu achei até engraçado que
Eu falei assim, então vamos orar agora que eu vou orar. Aí ela fechou o olho dela, eu fechei o meu e disse, vamos orar agora. Pai, tudo que ela não pediu, Deus, dá pra mim que eu quero. Ela abriu o olho. Ela abriu o olho e disse, não, pastor, eu falei, só tu não quer? Eu vou receber o que é teu e tu agradece. Tu é de agradecer, então agradece. Não, se me abençoares muitíssimo, abre a mão para o céu assim, e não cuida para não bater no irmão do lado, mas isso me abençoa muitíssimo. Até pega um pouco do que está do teu irmão do teu lado assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas por que ele pediu se me abençoares muitíssimo? Porque ele entendia o que era uma bênção. A palavra bênção, ela foi naturalizada por nós. Como assim naturalizada? Onde é que você foi hoje de tarde, fulana? Ah, eu fui lá na casa da avó, tomei um café, uma bênção. Isso não é uma bênção, isso é um café. A palavra bênção, escuta só, a palavra bênção significa favor vindo sobrenatural de Deus. Bênção. Não é como a gente diz assim, ó, ah, pastor, sabe, aconteceu uma coisa bem natural, uma coisa comum. Por exemplo, vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui comum. Você, sabe, sei lá, ganha um livro de presente, ganha uma bênção, você ganha um livro. Mas a gente naturalizou a palavra bênção, como nós naturalizamos também muito a palavra tá amarrado. A gente naturalizou. Essas duas palavras são as palavras que o pessoal mais usa dentro da igreja e está tudo errado. E a gente já não tem mais a noção direito do que é uma bênção. Por isso que quando ele diz assim, ó, se me abençoares muitíssimo, eu anotei aqui no meu estudo, eu anotei que a palavra bênção é um favor sobrenatural da parte de Deus. E a gente tem que cuidar para não naturalizar, porque, por exemplo, a gente tropicou um dia na praça, né? Está caminhando lá, tropica, aí está amarrado. Não, está amarrado não, irmão, não foi o diabo que derrubou. Não foi o diabo que derrubou, você tropecou, entendeu? Foi uma falta de vigilância sua, você tropecou ali, você só tem que ser, ai caramba, né? Tipo, sei lá, né? Mas não, está amarrado para tudo, caiu uma folha no chão, sério? Uma vez eu escutei uma pessoa, caiu um copo no chão, caiu um copo, está amarrado em nome de Jesus. Eu falei, calma, foi um copo. Não, porque a pessoa, conforme caiu o copo e quebrou no chão, parecia que tinha quando a pessoa disse, está amarrado em nome de Jesus. Eu olhei para ver se era um demônio que estava jogando no chão. Não, as pessoas são assim. E a mesma coisa é a palavra bênção. Tudo para o crente é bênção. Ah, é uma bênção, uma bênção. Tem coisa que não é bênção, é uma coisa normal. Então Jabes disse, eu quero, Deus, que o Senhor traga para mim uma coisa sobrenatural muitíssimo, me abençoares muitíssimo. Uma bênção não é uma coisa normal, é uma coisa sobrenatural. Que me aconteça algo numa escala muito grande, que todo mundo vinha ver. Mas isso ele estava, diga assim comigo, berrando. Ele estava o quê, pessoal? Berrando, quase estourando aqui assim, ó. Essa parte aqui da garganta aqui, estava assim, ó, estava tremendo, ele estava berrando. Ele disse, mas eu quero uma coisa assim muito grande que veio da sua parte. E aí diz mais agora, né? Então Deus é ilimitado. Para que esse negócio de dizer assim, eu não vou pedir, vou agradecer. Peça também que Deus vai abençoar você. E quem vai pedir isso a partir de hoje? Abre o braço de novo, mas tem que ser bem grande. Isso, a coisa bonita, aleluia. Pegou até um pouco do irmão do lado, né? Tá ficando egoísta. Diga assim, olha para o teu irmão e diz assim, eu me abençoe muitíssimo eu, Deus. Eu. Olha aqui, ó, você vai ser tão abençoado, você vai respingar nos outros. A bênção vai ser tão grande que outras pessoas vão ver que Deus é contigo. Você vai ser abençoado, o teu bairro vai ser abençoado. Aonde você passar. Aleluia. Agora a segunda parte é mais forte ainda. Eu gosto da primeira do abençoares muitíssimo, mas a segunda é demais. Que diz assim, ó, então, se me abençoares muitíssimo, e agora? E os meus termos amplificares. O que ele quis dizer, os meus termos amplificares? Ele quis dizer o seguinte, eu quero romper os meus limites, eu quero ir além, eu quero expandir, eu não nasci para ter só isso, eu quero crescer, eu quero ultrapassar os limites que foram colocados pela minha mãe, que eu fui nascido para sofrer. Diga em voz alta comigo, eu quero romper limites. Você está escutando? Não, você tem que pedir isso para Deus. Deus, depois de o Senhor me abençoar muitíssimo, amplie os meus termos, amplifique os meus limites. Eu quero ir além do que eu já vivi até hoje.
Eu quero, sabe, desfrutar de outros lugares, de outras coisas. Eu quero experimentar coisas sobrenaturais tuas nessa terra. Você sabe que a cada ano que passa, eu estou falando do meu ministério agora, coisas maiores estão acontecendo. Eu creio sim, irmão, que um dia eu vou chegar numa reunião, num ginásio lotado. De repente eu vou estar de cabeça branca, tudo bem, não tem problema. Mas eu vou estar de cabeça branca pregando. O meu filho vai estar ali junto comigo, ou os meus filhos vão estar ali junto comigo. E aí na hora que eu estiver pregando a palavra e eu começar a pregação, todas as pessoas de cadeira de rodas vão levantar, todas. Eu tenho pedido para Deus, Deus amplifica os meus termos, Deus. Eu quero ver o cego enxergando, o coxo caminhando, o surdo ouvindo. Eu quero escutar pregações reveladas. Amplifica os meus termos, Deus. Abre, eu quero mais. Eu não quero viver naquele rótulo que a minha mãe disse, nascido para sofrer. Não, eu vou rasgar esse negócio. Eu nasci para ser ilustre. Você nasceu para ser ilustre. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para romper limites aqui nessa terra. Quem lembra do apóstolo Pedro em Mateus? Quer ver? Isso aqui foi mais ou menos isso que o Jabes estava pedindo aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu em Mateus 14. Vai lá. Mateus capítulo 14. Quem é que está conseguindo entender o que eu estou falando? Mateus 14. Esse aqui eu não preparei para você, mas eu acho. Mateus 14. Você conhece? Quem está gostando, dá uma glória a Deus aí. A partir de hoje você não vai mais nascer. Você não nasceu para sofrer nem para fazer ninguém sofrer. Você nasceu para ser ilustre. Você nasceu para ser uma pessoa digna aqui nessa terra. Você vai ser abençoado. As pessoas vão falar muito bem de você. Diga de novo, me abençoa muitíssimo. Agora abre de novo a mão e diz assim: amplifica os meus termos. Isso, amplifica mesmo. Mateus capítulo 14, o versículo 27. Jesus estava vindo caminhando sobre as águas. E daqui a pouco os discípulos se assustaram e tudo mais. E Jesus falou no 27, Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, isso aqui é demais, manda-me ter contigo por cima das águas. Você vê, Jesus está vindo caminhando sobre as águas, a tempestade está formada, Jesus vem caminhando. Se Jesus diz para mim ou para qualquer um de nós: não fiquem com medo, sou eu, não fique com medo, sou eu, não tem mais. O que nós falaríamos? O que nós diríamos? Nós diríamos assim, então Jesus é tu? Então acaba com o quê? Com a tempestade. O Pedro disse, sabe o que? Jesus é tu? Então me dá uma palavra que eu quero caminhar onde eu nunca caminhei. Eu quero romper os meus limites. Eu quero passar por cima até mesmo da questão assim, da lei da matéria, da lei como é que diz, da gravidade. Eu quero passar por cima das leis. Me dá uma palavra. E Jesus gosta quando alguém pede para amplificar os termos. Jesus gosta quando alguém pede, sabe, para ampliar os horizontes, para caminhar onde nunca ninguém, para receber o que nunca ninguém. Não, pastor Michael, eu só agradeço. Então dá para mim que você agradece. Para com esse negócio, irmão. Você tem que pedir para Deus: Deus, eu quero ser o melhor vendedor dessa empresa. Daqui a pouco, Deus, eu vou ter a minha empresa. Deus, eu quero ser uma pessoa tão sadia que quando eu tiver 120 anos vão estar estudando o meu corpo e dizendo: não entendemos porque essa pessoa nunca tem doença. Aleluia. Você tem que pedir para Deus. E quando Pedro disse: manda-me ter contigo por cima das águas, sabe o que Jesus falou? O que Jesus disse para ele? Lê para mim aí. E Jesus disse o quê? Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Nunca ninguém mais caminhou onde ele caminhou, somente ele. E é isso que eu tenho que dizer para você: se você pede, Jesus vai dar para você. Abre o braço e diz: amplifica meus termos. Isso, diga: abre os meus caminhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Me abençoa muitíssimo, Deus. Não adianta aquela oração, né? Vamos orar agora, irmãos. Abençoa, Senhor. Abre os meus termos. Diga comigo: ele estava invocando. Ele estava o quê, pessoal? Devia sair baba da boca dele, devia estar berrando, gritando. Bem louco. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque ele se descobriu na Bíblia. Ele descobriu que ele nasceu para ser ilustre. Ele não nasceu para ser Jabes.
Você não nasceu para ser Jabes. Você tem o direito de ser feliz, você vai ser abençoado. Agora não adianta você ficar paradinho não, você tem que berrar, você tem que gritar. Hoje na hora que a gente for orar, eu quero ver você com essa parte aqui vermelha. Você vai ficar vermelho, você vai gritar. Eu não, pastor, eu sou todo cheio de 9 horas, eu vou orar assim. Então Pedro caminhou. Aí agora vamos para o terceiro pedido, que já foi 2. Agora vamos para o próximo. Ah, e outra coisa, o Pedro ele foi caminhando, só que daqui a pouco ele teve medo e fez o quê? Afundou. Olha só o terceiro pedido, que esse agora aqui vai ser, depois de 2 pedidos ousados, né? Quem concorda que foram 2 pedidos ousados? Me abençoa muitíssimo e alarga as minhas fronteiras, os meus termos, né? Eu quero romper os meus limites. Eu não quero mais ser aquilo que eu era, né? Eu quero romper os limites que foram estipulados pelo homem. Eu não nasci para sofrer não, eu nasci para ser abençoado. Jesus veio trazer vida e vida como? Tem que pedir isso para ele. Aí diz assim, então, e Jabes invocou, se revoltou, é a oração da revolta, né? Invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares. E esse agora é forte, ó. E a tua mão for o que, pessoal? Comigo. Agora eu não quero que você fique chateado comigo que eu vou falar, não se escandalize. Como o pastor Michael brinca, não fica me amarrando, né? Porque tem gente que o pastor está pregando e pensa assim, ó, tá amarrado em nome de Jesus. Você vai ficar amarrando o pastor, irmão? Eu vou te dizer o que pode acontecer, não te assusta no que eu vou falar. Depois que você pedir para ser muitíssimo abençoado, e você receber o rompimento dos teus limites, você vai crescer, por que você tem que pedir que a tua mão seja comigo? Porque você irá longe demais, e a mão de Deus tem que estar com você. Novamente é o exemplo de Pedro. Por que é o exemplo de Pedro? Chegou uma hora, meu irmão, que o apóstolo Pedro fez o quê? Ele afundou. E quem levantou ele da água? Então, tem momentos que a gente não vai ter certas estruturas. Tem momentos que a gente vai precisar da mão de Deus. E você tem que pedir: Deus, se eu for longe demais, e eu começar a crescer muito, e o Senhor vê que eu não estou tendo naquele momento a capacidade de ir adiante, levanta a voz e diga comigo assim, ó, me salva com a tua mão. Me salva com o quê? E você está bem de mão, irmão. Você está muito bem de mão. Eu vou te mostrar, não precisa você ir lá não. Põe Isaías 40:12 que eu me lembrei agora. Olha como nós estamos bem de mão. Então, irmão, se você for longe demais, Deus te abençoar muitíssimo, e você romper limites, se você for a lugares que você nunca foi na tua vida, e tem uma hora que você diz assim, e agora o que eu vou fazer? Eu estou meio perdido. Olha só quem vai te ajudar. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e olha só, e quem recolheu em uma medida todo o pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balanças? Quem fez isso? A mão de quem? Olha como é que Deus mediu todos os céus. Ó. Olha como é que Ele pegou o oceano. Olha como é que Ele pegou toda a terra que tem sobre a face da terra. Ele pegou com o quê? Fica tranquilo que Deus vai proteger você. Se você for longe demais, a mão de Deus vai ser contigo. Então ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, e os meus termos amplificares, grita bem alto, e a tua mão tem que ser comigo. Isso, porque vai ter hora que você está indo, daqui a pouco parece que vai afundar, e Jesus vai meter a mão e vai levantar você. Ele vai, e a mão dele é poderosa. E agora, para finalizar, que eu já preguei demais, e agora vem a última parte que é top, olha só. Vamos lá. Então Jabes invocar é a oração da revolta, é aquela oração bem louca, né? O Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, a tua mão for comigo, e agora? E fizeres que do mal eu não seja o quê? Aflito. Então, esse território que você vai avançar, você vai romper as tuas cercas, você vai romper os teus limites, os teus muros, que as pessoas cercavam você. E quando você romper esse limite, esse território que você está entrando, de quem que é? Por que você ficou em dúvida? Fala, de quem que é, não precisa ter medo. É do diabo. Você vai entrar num território que é dele. Porque você está avançando com o reino de Deus, o reino dos céus, para cima do reino das trevas. Você sabia que a cada ano que passa o pastor Mike está pregando para mais pessoas? E eu estou avançando. Não sei daqui quantos anos
quantas mais pessoas, milhares e milhares de pessoas eu vou alcançar para Jesus. Mas cada ano que passa, eu estou avançando para cima do reino das trevas. E eu tenho que pedir para Deus. Jesus, ele não ensinou à toa. Mateus 6,13. Lá em Mateus capítulo 6,13, ele vai colocar para nós na tela. Olha só o que Jesus disse: não nos induzas à tentação. Agora todo mundo comigo. Mas livra-nos do mal. O que significa livra-nos do mal? A Bíblia diz no Salmo 103, no versículo 14, que Deus conhece a minha estrutura e a sua. E você tem que pedir para Deus: Deus, me livra do mal. O Senhor conhece a minha estrutura. Se o Senhor vê que eu estou rompendo limites, o Senhor está me abençoando muito, eu sei que a tua mão é comigo, mas me livra do mal. Se o Senhor vê que eu não tenho capacidade, se o Senhor enxergar que eu vou me destruir, se o Senhor enxergar que eu vou me arrebentar, levanta a sua voz e diga comigo: me livra do mal, Senhor. Me livra do mal. Porque o livrar do mal é exatamente isso que ele disse: que do mal eu não seja aflito. Se o Senhor vê em mim estrutura, não vê em mim estrutura, não me deixa, Deus, não me deixa. Daqui a pouco eu estou indo, e daqui a pouco eu vou me arrebentar. Me livra do mal, Senhor. Diga glória a Deus. Pastor, e o que aconteceu depois disso? Finalizando agora, volta lá em nome de Jesus para onde nós estamos. E ele disse então: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e me fizeres que do mal eu não seja aflito. Aí tem ponto de exclamação, porque ele estava revoltado, porque ele descobriu que ele não nasceu para sofrer, ele nasceu para ser ilustre. E ele estava gritando, berrando. Aí agora tem 3 pontinhos. Esse 3 pontinhos significa reticências. Reticência significa e algum tempo depois. E agora eu quero que você se coloque em pé, todo mundo. Vai se colocando em pé, pode segurar a Bíblia Sagrada na mão, nessa passagem. Segura ela aí em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então a Bíblia diz que depois que ele fez tudo isso, tem os 3 pontinhos. E agora você vai ler junto comigo, todo mundo em voz alta. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha para o teu irmão que está perto de você. E para o bom entendedor, minha palavra basta. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, reticências para você. Quem conseguiu entender? Algum tempo depois Deus vai te conceder. A palavra reticência significa o quê? Algum tempo. O que você está orando agora, daqui a um pouco vai te acontecer tudo que você invocar. Olha para o teu irmão que está perto de você e diga reticências para você. E algum tempo depois Deus vai te inventar tudo. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora lê para mim o que está escrito depois disso. Vamos lá, versículo 11, vamos lá. E Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, e o pai de Estom. Continua, vai. Estom gerou Bet-Rafai, Pazéia e Teiná, e Irnaás, e estes foram... Então diga assim comigo: nome. Mas você não vai ser mais um nome. Antes de Jabes, nome. Depois de Jabes, nome. Mas ele mudou o nome dele. Você não vai ser mais um número aqui nessa terra. Você não vai ser mais uma pessoa, você vai ser diferente de todas. Porque você foi estudar a Bíblia e você sabe quem você é. Você é mais ilustre do que seus irmãos. Agora fecha a Bíblia Sagrada e nós vamos invocar. Pode fechar a Bíblia Sagrada e dar uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus aí. Amém? Amém? Pastor, e se o Jabes não se encontra na Bíblia Sagrada? Ele ia sofrer e fazer os outros? Mas ele se encontrou na Bíblia e ele fez o quê? Amém, Senhor, recebo. Foi assim? O que ele fez? Invocou. Eu nem sei como é que eu vou falar um negócio desse. Lembra agora do feiticeiro, do macumbeiro para orar. O senhor falou o quê, pastor? Ei, tu falou isso. Os filhos das trevas são mais prudentes que quem? Não, agora você vai ter que lembrar. Você quer que você berre, grite, chame, invoque, pula. Ah, Deus, eu estou aqui. Quem que vai aparecer? Vai aparecer Deus. Lá o pessoal chama o capeta, daqui a pouco tá lá o pessoal. Tô certo ou tô errado?
A gente vai invocar e daqui a pouco ele vai aparecer. Oh, aleluia, tua presença está aqui no nosso lugar. Levante as mãos aos céus. Pai, nós não aceitamos outra coisa, Deus. Nós não aceitamos outra coisa a não ser a vitória. Me abençoe muitíssimo, Deus. Muitíssimo, Deus. Eu não peço para ninguém hoje aqui. Eu estou pedindo, Deus, que a bênção venha sobre mim agora. A tua bênção está vindo agora sobre mim. Sobre mim. Não peça, não peça, não peça para os outros. Não peça para os outros. Peça para você agora. Peça para você. Levanta a sua voz de Deus. Desce o sobrenatural sobre a minha vida. Venha o sobrenatural sobre a minha vida. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Declare agora. Amplifica os meus termos. Eu quero romper limites, Senhor. Eu quero romper os limites, Deus. Aquilo que o homem estipulou, aquilo que o homem disse, Deus, aquilo que o homem falou que eu não ia conseguir, o homem falou que eu não ia ser vencedor, o homem disse que eu não ia ser bem sucedido. Amplifica os meus termos, amplifica os meus termos, amplifica os meus termos. Oh, Senhor, mais. A tua mão seja comigo, Deus. A tua mão seja comigo, Deus. A tua mão seja comigo. Grita, 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 pede a mão de Deus. Que do mal eu não seja aflito, Senhor. Me livra do mal, Jesus. 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 Me livra de todo mal. Levante as mãos aqui para esse altar. E Deus vai conceder o que você pediu agora. Você não nasceu para ser Jabes. Você não nasceu para ser doente. Você nasceu para as feridas de Jesus curarem você. Você não nasceu para ser uma pessoa fracassada financeiramente. Você nasceu para ter vida e vida com abundância. Você não nasceu para ficar sozinho, sozinha. Não é bom que o homem esteja só. Você não nasceu para que a sua família fosse para o inferno. Você nasceu para que você e toda a tua casa sejam salvas. Eita, fogo de Deus! Eita, fogo, 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 fogo! Fogo, 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 fogo! Fogo, 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 fogo! Isso! Aleluia! Aleluia! Todos os obreiros aqui na frente agora. Todos os obreiros, nós vamos levantar as mãos para vocês agora. Todos os obreiros vão mandar uma bênção para vocês, obreiros. Fiquem aqui agora com as mãos levantadas para esse povo. Isso, duas filas, obreiros, um na frente e outro atrás. Isso, duas filas. Glória, 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 glória. Levanta a mão para esse povo, obreiros. Nós vamos abençoar esse povo. Nós estamos aqui para abençoar vocês, irmãos. Nós estamos aqui para abençoar vocês. Nós não estamos aqui para ver vocês fracassados. Nós estamos aqui para ver vocês salvos. Nós estamos aqui para enxergar vocês, todos vocês curados, livres, libertos, abençoados. Nós estamos mandando uma bênção agora sobrenatural, 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 sobrenatural. Agora fecha os corredores, pega a mão do teu irmão. Fecha todos os corredores, os obreiros fecham aqui também do jeito que vocês estão.
Isso, pra frente para eles, de frente para eles, isso. Estica até lá no fundo lá. Encosta os dois lados da parede. Encosta de um lado da parede e do outro lado da parede, até o final da igreja. Encosta. Estica e encosta. Porque agora eu quero abençoar. Levante as mãos agora bem alto, que nós vamos abençoar vocês agora. Essa igreja aqui, irmão, ela vai ser abençoada. Essa igreja que nunca mais vai ser a mesma igreja. Esse lugar aqui a gente não vai saber se o céu desceu ou se a gente subiu. Segura a mão dele, levanta. Pois eu declaro que você está abençoado. Pois eu declaro, Deus está te abençoando muitíssimo. Os teus termos estão amplificando. Os teus termos estão amplificando. A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus está com você. Eu declaro que do mal você não será aflito. Deus está te livrando do mal. Deus está livrando você do mal. Deus está livrando. As pessoas vão ter que bater palma para você. As pessoas vão ter que bater palma para você. A ti te louvarão os teus irmãos. A ti te louvarão os teus irmãos. Você não é mais o patinho feio da tua família. Você não vai ser mais um nome aqui em Campo Grande. Você vai ser mais ilustre aqui em Campo Grande. Aonde você passar, você vai ser abençoado. Quem sabe estão tentando entulhar os teus postos, estão tentando frustrar os teus sonhos. Mas o meu Deus, o teu Deus, jamais vai falhar. Eu digo de novo, acho que você não entendeu, acho que você não entendeu. O teu Deus jamais vai falhar. Minha sorte em
Arachai. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje está tudo mudando. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus está virando o cativeiro, Jabes. Você vai ser ilustre. Vamos bater palma para você. E a prova mais forte que você pode é o Senhor. Pode voltar para o seu assento. Glória. Dá glória a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Uau! Fala aí, em vez de falar aleluia, fala uau! Amém? Toma posse dessa palavra de hoje. Quem tomou posse dessa palavra aí? Amém? Se me abençoares um pouquinho. Muito? Muitíssimo. E os meus termos? E a tua mão seja comigo. E que do mal eu não seja amigo. Reticências para vocês. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,